Um dos sistemas que mais nos protege desde o pós-25 de Abril, quiçá até desde 1971, embora assim não se chamasse, é o Serviço Nacional de Saúde, onde nós temos acesso universal, enfim, tendencialmente gratuito. Não é gratuito, nós pagamos por via dos impostos. Os funcionários públicos têm um outro subsistema que conhece bem, que é a ADSE. E eu estive a ver aqui alguns números e fiquei surpreendido. Não devia, porque eu sou casado com uma funcionária pública. Eles pagam 3,5% do salário para ter um sistema de saúde. Mas espera, Repare, mas eles têm SNS? não, repare que estamos a falar de SNS e metade da população portuguesa tem seguros. Portanto, O que é que se está a passar aqui? O ADSE, vamos lá ver. A ADSE, quando foi criada em 63, era, digamos, o Salazar, da vez de pagar no salário, deu aos seus trabalhadores, a poucos, porque à altura eram só os trabalhadores com vínculo de nomeação, eram poucos milhares. Era um bónus. Depois foi alargando. Não pagava toda a saúde. Depois pagava toda, exato. Não pagava havia 100%, o trabalhador não pagava nada. O trabalhador só começou a pagar depois do 25 de Abril. Foi pagando 0,5%, 1,5%, e a certa altura, com a Troika, disse isto. Quando se celebrou o memorando da Troika, disse lá: a ADSE passa a ser financiada pelos seus beneficiários. O que é que aconteceu? Passamos de 1,5% para 3,5% a pagar. E neste momento, salvo uma pequena contribuição, mais de 91% das receitas da ADSE são dos seus beneficiários. Portanto, é uma mútua, no fundo. Quer dizer, são os mútua, trabalhadores aliás, que pagam estudou-se que se aquilo devia ser um instituto público, se devia ser uma mútua. Até o grupo que estudou defendia a mútua, mas acabou por haver a opção política, com o apoio dos sindicatos, de criar um instituto público. Mas é um instituto público muito especial, porque é financiado pelos seus beneficiários. E é um direito. Então, e porquê por que o isso, Estado, quando alguns confundem e dizem: epá, com a criação do SNS devia acabar a ADSE, então porquê é que não acabam os seguros todos? Porquê? Repara, o SNS, que eu defendo, sempre defendi, era muito amigo do António Arnaud, considero uma base fundamental do sistema social em Portugal, do Estado Social. O Estado Social, na prática, educação, saúde, segurança social. E essa é uma peça fundamental. Garante a todos os trabalhadores o acesso à saúde, mas não paga tudo na saúde. E em Portugal, sobretudo, as famílias pagam muito. As famílias pagam mais de 30% dos custos de saúde. Mais de 30%. Portanto, precisam de ir ao seu bolso, além daquilo que pagam os impostos. Se for impostos. à farmácia, paga. Se for tirar uma consulta no médico, paga. Antigamente até havia as taxas reguladoras, que agora acabaram na Baia, etc. Mas, de qualquer modo, continuamos a pagar mais de 30% das despesas de saúde em Portugal. Não são financiados. O SNS não tem financiamento, o Estado não tem dinheiro para garantir todo o financiamento do sistema de saúde. E, portanto, daí terem sido criados seguros e os subsistemas. Os subsistemas, neste momento, financiados, os sistemas públicos. Os sistemas públicos, a ADSE, os militares, as forças militarizadas. Privados, tem os SAMs, dos bancários, tem a PT, tem o CTTs, etc. Tem a EDP, que tem subsistemas privados. Mas, portanto, seguros e subsistemas privados são coisas diferentes, mas na prática visam o mesmo. Visam as pessoas. Pagam para ter um mecanismo complementar do SNS. Esses sistemas... É justo? Não, é justo porque não. Acha que devem acabar os seguros em Portugal? Não, acha que deve acabar o seguro automóvel? Mas acabam por pagar duas vezes, não é? Não. No Serviço Nacional de Saúde, todos têm iguais condições de acesso. Não pode haver discriminações. Não, pelo menos não devia haver discriminações. Agora, o Sistema Nacional de Saúde não está em condições de garantir o direito à saúde a todos. E, portanto, a existência dos subsistemas de saúde traduz-se em duas coisas. E de seguros, em duas coisas. Uma é parte daqueles que pagam, se não pagassem por esta via, era o SNS a pagar, tinha que ter maior financiamento. Outra, o facto de haver fora do SNS, digamos, consultas, intervenções cirúrgicas, etc., faz com que o SNS tenha maior disponibilidade para continuar a garantir a todos o acesso à saúde. Portanto, é um mecanismo de acomodação que, no fundo... É um mecanismo que existe em todo o lado, na Europa e no mundo. Quer dizer, há subsistemas basicamente privados, Estados Unidos. Há subsistemas basicamente públicos, Europa. O SNS, um sistema público, mas complementado por alguns garantias em termos privados. E faz sentido alargar a ADSE, enfim, para qualquer cidadão que queira... Não faz, eu vou-lhe dizer porquê. Porque a ADSE é um sistema solidário, todos pagam de modo diferente em função do seu salário e rendimento, mas todos têm iguais direitos.
Se abrangeste toda... Portanto, funciona quando é um grupo fechado. Quando satisfaz um dado grupo. Pode ser o Estado, pode ser uma empresa, pode ser, digamos, um grupo fechado. Agora, se só forem para esse sistema, as pessoas que estão com problemas de saúde, ou se aproximam da idade mais idosa, ou os mais pobres, género, os mais pobres, pagam menos, etc., o sistema rapidamente entrava em falência, ou então tinham que pagar muito mais do que os 3,5. Essa conversa volta e meia volta a... Não, mas, portanto, eu queria dizer, a ADSE não é um privilégio de funcionários públicos. É um direito que eles têm de ter um sistema que os defende e para o qual pagam. É só isso. Então, mas o que me está a dizer é que os funcionários, neste caso os subscritores da ADSE, pagam 91% das atuais receitas. 91%. E algumas são prestação de serviços, das outras receitas. O Estado só paga as juntas médicas que ele pede e que até é discutível que a ADSE deva fazer. Então, e porquê é que nós temos uma tão forte componente do Estado a mandar na ADSE? Digamos, o modelo escolhido, que é o de Instituto Público, implica que realmente o Estado tenha uma palavra importante a dizer, mas manda mais do que devia, quanto a mim. Manda mais do que devia, na medida em que muitas vezes as tutelas, nomeadamente as finanças, que acham que continuam a ser donas da ADSE, e a tutela estratégica, que antigamente era a saúde, depois foi a administração pública, atualmente, digamos, a Ministra do Estado, Mariana Vieira da Silva, às vezes assumem decisões para não decidir um alargamento, não decidir de matar alguns abusos que existem, alguns sistemas de injustiça que existem e que podiam resolver. Mas o alargamento foi muito importante, temos por ele, demorou anos a que o Governo aprovasse. Eram só funcionários públicos, os formalmente funcionários públicos, depois entraram os chamados contrato individual de trabalho. Repare que o Estado... Mas que são funcionários públicos, de facto. Só na mesma, tem ao lado outros funcionários públicos. O Estado há que deu um estatuto particular a alguns serviços, justamente, nomeadamente a gestão. Deixou de haver hospitais públicos, todos os hospitais estão no tal sistema. São EPS ou empresariais. Sim, e portanto as empresas municipais e outras. E portanto todos os que foram criados, os que foram contratados depois deles serem criados, não têm um contrato de trabalho em funções públicas, têm um contrato individual de trabalho. Portanto, os que vinham de trás, ADSE, os que vinham para a frente, não têm ADSE. Foi esse o alargamento, dar o direito aos contratos individuais de trabalho de aderir à ADSE. E aderiram mais de 100 mil. Agora, mas ficaram para trás, por exemplo, um grupo muito importante. Por razões diversas, o grupo dos trabalhadores das câmaras municipais, os serviços municipalizados... Não estão lá? Não, os das empresas municipais, os CITES, continuam a estar impedidos. Porquê? Porque a lei foi mal feita. A lei, da vez de dizer que aqueles entravam, a lei criou um mecanismo específico para as universidades. As universidades também, muitas têm um estatuto já, uma fundação de direito público e isso. Mas as empresas municipais, também por causa da Troika, as empresas municipais hoje nenhuma tem estatuto público. Todas têm estatuto privado. E a lei não previu isso. Portanto, a Troika infernizou-nos a vida, claramente. Essa a razão pela qual as câmaras municipais agora dizem que não querem pagar a ADSE? Não, isso é outro. Isso é outra questão diferente. Não, portanto, foi uma lei mal... São coisas muito complicadas. Não, essa é uma coisa muito clara. Quando foi criado, em 2010, o Estado decidiu que daqui para a frente o Estado pagava a ADSE para a ADSE pagar ao Serviço Nacional de Saúde. E na altura disse, bem, isto acaba, vamos pagar diretamente ao Serviço Nacional de Saúde. E as câmaras, na lei das finanças locais, foram previstos que recebiam mais impostos para pagar a ADSE por inteiro. Portanto, as câmaras em 2010 querem este direito. E quando a Troika nunca se atreveu a dizer acabou o financiamento das autarquias. Portanto, a ADSE tem o do Orçamento do Estado, não recebe nada, mas as câmaras assumem os custos do regime livre e do regime convencionado. E isso nós sempre dissemos tem que se resolver este problema. Como é que se resolve o problema? Dizendo o Estado financiado de modo diferente. É imoral que um organismo público pague zero para os seus funcionários. Alguns. Zero? Zero. Um organismo público não dá um tostão para os seus funcionários. Os únicos que pagam, e pagam 100%, é as câmaras. E, portanto, criou-se aqui uma disparidade total. O que nós dizemos, se todos os organismos públicos pagassem 0,5%, as câmaras também podem pagar 0,5%. Todos, a administração central, o jornal local, dá ela por ela o valor. E, portanto, é isso que nós defendemos desde sempre, dizendo que deviam todos pagar igualmente. E é imoral que o Estado
Para a generalidade dos seus trabalhadores é zero. Mas não é zero para todos, porque há o seguro de saúde na administração pública, há outros mecanismos, há o seguro de saúde das empresas públicas todas pagam custos de saúde em valores apreciáveis. Na administração central e regional, zero. E, portanto, queria uma desigualdade que tem que ser resolvida. A pergunta é: a sustentabilidade da ADSE está ou não está garantida? Está. Olhando, há lá 1.000 milhões, há um fundo, não é? Sim, uma volta de 1.000 milhões. Não, é a acumulação de saldos. Digamos, nos últimos anos, que largaram muito com a Covid, porque as pessoas passaram ir menos ao médico e as receitas mantiveram-se. Mas isso e é as perigoso, não diminuíram. é? Sim, é evidente que vamos pagar essa fatura, estamos a pagar no futuro, repare nas doenças oncológicas. A ADSE tem de longe o melhor sistema, fora do SNS, de proteção na área oncológica. É melhor que o SNS? Não, digo fora do SNS, é igual, digamos, é complementar ao SNS. Temos connosco hospitais de referência na área privada, nomeadamente a Fundação Chapalimau, mas também os grandes hospitais privados e, digamos, e as condições são análogas às do SNS. E com a Covid, o que aconteceu é que as pessoas passaram, lá está, ou a ter menos cuidado ou a ter mais medo. Medo de ir ao hospital, portanto... A porta também não estava muito aberta, não é? Pois, era isso, tinha problemas e os hospitais estarem muito vocacionados para a assistência às pessoas com Covid e, portanto, houve uma redução muito grande nos cuidados de saúde. E isso está-se a pagar uma fatura na área dos cancros, mas também noutras doenças que as pessoas têm com a idade mais normais, doenças crónicas, também vamos pagar uma fatura. Mas, de qualquer modo, a ADSE, eu acho que os beneficiários estão a pagar demasiado. Portanto, a ADSE não foi feita para ter saldos. A ADSE foi feita para dar garantias de proteção na saúde. Mas a ADSE também só se defende se é sustentável. Quando alguns dizem vamos reduzir para metade, 3,5%, reduzimos para 1,5%. Bem, a ADSE abriu falência como nós a vemos. Era uma ADSE, era um seguro normal e mau. Era desvalorizar a ADSE. E, portanto, a ADSE, mas a ADSE não é para ter saldos. Se há saldos, primeiro, houve uma deficiente resposta da ADSE a problemas novos, nomeadamente o Covid. Eu lembro-me, e combatemos muito, um estudo foi feito, aliás, cada um dos vogais da ADSE arrogou-se o direito de fazer um estudo sobre os custos que teria a proteção no Covid. E não. E com números absurdos, que os beneficiários da ADSE, todos eles, iriam ter 2 exames por ano, em média. Ou seja, eles teriam tantos exames como o resto da população portuguesa. Bem, foi totalmente absurdo. Isto para justificar que a ADSE não protegeu os seus beneficiários na era da Covid. Covid, segurado pelo SNS, a ADSE não protegeu os seus beneficiários. E, portanto, houve respostas inadequadas neste período. A ADSE está em condições de garantir um pouco melhor proteção na saúde e está em condições um pouco de reduzir alguma da contribuição dos beneficiários, porque realmente estes saldos estão a atingir um montante e ainda por cima. Os saldos estão depositados nas finanças, por lei, imposto por lei, e as finanças pagam 0,1%, digamos, em termos... Ou seja, os saldos este ano diminuíram 7%, ou 8% ou 9% por causa da inflação. Estão no cofre das finanças? São geridas pelo Tesouro Público. Não era melhor usar esse dinheiro para... Era o que nós queríamos, é que nos fosse dada a possibilidade de gerir os saldos, mas não. É imposto que os saldos, como todos os organismos públicos, têm que ser depositados, digamos, no cofre do Tesouro. Está explicado então. E, portanto, voaram 10%. Voaram quase 10%. Voou uma grande percentagem este ano com a inflação. Foi comida pela inflação e as finanças pagam muito pouco. Quando qualquer um de nós tem alguma angústia de saúde, vai conversar-se com o seu médico e o seu médico de família, os que temos médico de família, o médico diz: ok, faça aqui estas análises, este exame, faça isto, faça aquilo, faça outro, e nós fazemos, mas na realidade quem decide, entre aspas, é o médico, não é o que nos aconselha. Sim. Um utente da ADSE, na realidade, em bom rigor, não precisa disso. Se quiser ir hoje à cardiologia, amanhã, esse mecanismo de regulação existe de alguma maneira? A ADSE é criada num princípio que é fundamental. Que é? O direito, o utente da ADSE, o beneficiário da ADSE, tem direito a escolher o seu médico. Escolher um médico que esteja em regime convencionado, tenha uma convenção assinada com a ADSE, ou um médico em regime livre. Escolhe qualquer médico deste país. É evidente que, e também ir ao SNS é um direito que assiste a todos os portugueses, incluindo os beneficiários da ADSE, embora eles às vezes tenham sido discriminados.
Tenho e continuo ainda. No serviço público? No serviço público, a ADSE está a pagar os transportes para as diálises, a ADSE viu recusar durante muito tempo o acesso a alguns serviços, nomeadamente aos cuidados continuados de saúde, etc. Portanto, este problema das discriminações está quase resolvido. Eu digo quase porque ainda há alguns restinhos que restam. Agora, se ele escolher ir ao setor privado, se ele for ao setor convencionado, está defendido, porque o setor convencionado tem um preço fixado, é a ADSE que paga diretamente ao prestador de saúde e ele tem um copagamento. Em alguns casos, na oncologia há muitos casos em que a ADSE paga 100%. Portanto, só paga ao copagamento. Se for em regime livre, para a ADSE o custo é idêntico, às vezes até ligeiramente superior no regime livre, o custo para a ADSE, mas o beneficiário paga muito mais. Paga a cabeça e depois vai receber o dinheiro de volta. Não, mas recebe muito menos, recebe praticamente o mesmo que recebia em regime convencionado, mas a fatura é muito superior e portanto há uma vantagem em usar a rede convencionada. Sim, é fundamental o alargamento da rede convencionada e também houve da parte do Conselho Diretivo durante alguns anos a paralisação da celebração de novas convenções. Agora começa-se devagarinho a celebrar novas convenções. Há um par de anos houve uma discussão forte entre os prestadores e a ADSE a propósito, lá está, das tabelas. Isso é os problemas das tabelas, isso é outro, não é as convenções. Agora com esta inflação a 10%, admite que esta negociação possa se voltar à ordem do dia e tornar-se mais agreste? Não, as próprias tabelas tinham lá que deviam ser revistas periodicamente. Por exemplo, semestralmente são revistas, por exemplo, se o preço dos medicamentos aumentar automaticamente e das próteses, automaticamente a ADSE reveria semestralmente estes preços. E agora está em curso, face a esta inflação, também sustentável na área da saúde, uma revisão geral de preços. Mas a revisão tem que ter uma contrapartida para mim clara. É que os prestadores de saúde que assinaram convenções com a ADSE vão respeitar e cumprir. Não é estar a empurrar os beneficiários negando-lhes o acesso ao regime convencionado e oferecendo-lhes o acesso ao regime livre com preços, digamos, teoricamente, propagandisticamente inferiores ao normal. Não, eles têm obrigação do regime convencionado. E para isso usaram um esquema que é condenável. Porque não nos novos preços fixados nas tabelas, não tendo a ADSE mexido no custo do médico e da equipa de intervenção cirúrgica, alguns prestadores de saúde, nomeadamente grandes, reduziram os honorários médicos e fez com que alguns, tentando empurrar o médico para o regime livre. E como é regime livre, tudo é regime livre. Isso tem que acabar. Mesmo com o regime livre, o médico esteja em regime livre, a convenção tem que tratar tudo o resto. Tudo o resto. Tive agora um vislumbre de João Proença ao negociador. Isso é evidente que estas questões são sempre pendentes, mas eu acho que a revisão poderá ter alguns problemas pontuais. Em setembro houve uma nova correção da revisão, nomeadamente previsando a intervenção de meios tecnológicos, das intervenções cirúrgicas, pagando melhor, etc. E coisas novas que estão a chegar, não é? Como sim, é normal. Sim, normal.